os irmãos com a paz do Senhor? Vamos dar início a mais um culto. Peço que os irmãos se coloquem em pé e abram suas Bíblias no Salmos 27. Salmos 27. Eu leio um e eu peço para a igreja ler o outro comigo, amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. A minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aleluia. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à tua vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Aleluia, glória a Deus. O 14 novamente. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, amém? Oremos. Coloque na melhor posição, em pé, sentado, da melhor forma possível, amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nessa noite. Senhor, eu quero Te agradecer por mais um dia, Senhor. Obrigado por mais um culto em Tua presença. Senhor, eu quero Te agradecer por estarmos aqui reunidos em Seu nome. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos proporcionou. Obrigada, Senhor, pelos Teus cuidados. Obrigada, Senhor, pelos Teus livramentos. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós em cada detalhe, Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor possa receber o nosso culto, Senhor. Receba o nosso culto, Pai, de gratidão ao Senhor. Pai, também quero pedir perdão, Senhor. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa pelos meus erros. Me perdoa pelos meus pecados. Senhor, me perdoa, Senhor, pelos meus pensamentos, atitudes, palavras que têm entristecido o seu coração. Me perdoa, Espírito Santo, por todas as minhas falhas. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu Te agradeço por este culto que se inicia, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja em nome de Jesus, Pai. Continue abençoando, Senhor, que essas portas possam permanecer abertas, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, os nossos pastores. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os grupos, Senhor, desta igreja. Os discipulados, Pai. Os professores, os alunos, Pai. Que cada dia mais nós possamos crescer, Senhor. Em nome de Jesus, crescer espiritualmente, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite através da Sua palavra, da Sua presença. Senhor, que possamos nos desligar, Senhor, do mundo. Nos
nos desligar, Senhor, dos problemas lá fora e se conectar com os céus nesta noite, Pai. Que o Senhor possa falar conosco através da sua presença, através do seu louvor, da sua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, Pai. Venha nos encher nesta noite, Pai. Traga, Senhor, um renovo para a vida de cada um, Pai. Renove a força da sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Venha nos curar, venha nos libertar, Senhor. Venha salvar as nossas vidas, Senhor. Que a sua graça, a tua misericórdia continue nos alcançando todos os dias de nossas vidas, Pai. Pois sabemos, Pai, que não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos fortalecido, Senhor. Eu peço ao Senhor que possa falar com a igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, traga força, Senhor, para os teus filhos. Reveste, Senhor, a sua igreja dos pés à cabeça. Coloca as tuas mãos sobre a vida de cada irmão nesta noite, Pai. A cada pedido, a cada clamor, Pai. A cada família que está sendo representada nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar, Senhor, com provisão sobre a vida de cada um, Pai. Entra, Senhor, em nome de Jesus, nos casamentos. Entra, Senhor, nos lares, nas vidas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. Abençoe a cada pedido nesta noite, Pai. Muitos estão aqui, estão clamando pelos teus maridos, pela tua esposa, pelos teus filhos. Senhor, que o Senhor possa entrar com providência sobre a cada lar. Que o Senhor possa trazer o movimentar, que o Senhor possa trazer a restauração. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer a transformação sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam receber do seu bálsamo sobre as vidas, Pai. Possa curar, possa libertar, Pai. Que o Senhor possa restaurar vidas, restaura casamentos, Pai. Restaura sonhos em nome de Jesus, Pai. Que possa receber o nosso clamor nesta noite, Pai. Eu te agradeço por estar aqui, Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade de estarmos aqui clamando o seu nome. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, Pai. Obrigada, Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor possa alcançar cada vida nesta noite, a cada família, Pai. Aqueles irmãos que não pôde estar aqui nesta noite, que o Senhor possa visitá-los, Pai. Visita onde eles estiver, Pai. Que o Senhor possa alcançar essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, possa continuar falando com a sua igreja, através da sua palavra, através do seu louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Também quero apresentar, Senhor, o caderno, Senhor, dos enfermos, Senhor. Eu apresento a cada vida nesta noite, Pai. A cada nome que foi colocado neste caderno de oração, Pai. Eu creio, Pai, que cada um que colocou um nome aqui, Senhor, eles creram no Deus que serve. Eles creram no Deus do impossível, Senhor. Eu clamo nessa noite por este caderno de enfermos. Que o Senhor possa ir de encontro com essas vidas, Pai. Que o Senhor possa curar, Senhor. Que o Senhor possa libertar essas vidas, essas almas, Pai. Que o Senhor possa derramar transformação sobre essas vidas, Pai. Visita neste momento a vida de cada um. Visita, Senhor, a cada alma, Senhor, que está aqui nesta noite, Pai. Que está neste caderno, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro com essas vidas, Pai. Possa curar, possa libertar, Senhor. Que o Senhor possa salvar, que a sua graça vai de encontro com essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, vamos apresentar ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar cada dizimista, cada ofertante da sua casa, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles que têm os seus empregos, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus patrões, abençoa o seu trabalho, em nome de Jesus, Pai. Que nada venha faltar, Senhor, na casa dos irmãos, Senhor. Continue abençoando a cada dízimo, a cada oferta, Pai. Muitos, Pai, talvez estão aqui, estão pensando, eu não tenho nenhuma moeda para dar, Pai. Mas o Senhor fala para eles que não precisa, Pai, que o Senhor não precisa do ouro e da prata, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Que se eles oferecerem, se eles ofertar ao Senhor um culto de gratidão ao Senhor, Ele já recebe, Senhor. Eu te agradeço pelos nossos empregos. Aqueles que ainda não têm, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor. Possa abençoar, possa trazer provisão sobre a vida de cada irmão, Pai. Aqueles que têm a sua empresa também, Senhor, abençoe a vida de cada um, Pai. Que não venha faltar nada, Senhor, nada nos armários dos seus filhos, Pai. Traga a provisão do céu sobre a vida da sua casa, da sua noiva. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Podem trazer à frente, aleluia. E o grupo de louvor está com a oportunidade, amém?
Glória a Deus. Ministério de louvor, salve a igreja com a paz do Senhor. A igreja se coloca em pé, vamos louvar o Senhor. Olha, coloca para mim aí, primeiro a Reis 19, versículo 21. E voltou, pois, atrás dele, e tomou uma junta de boi, e as matou. E com os aparelhos do boi, cousou a carne e deu ao povo. E começaram então, e se levantou a seguida e seguiu a Elias e o serviu. Porque nós estamos falando de Eliseu, né? Ele largou tudo que ele tinha, e não era nada mais, nada menos que 12 juntas de boi. E tinha todas as coisas aí que ele estava trabalhando, ele largou para seguir a Jesus, para seguir a Elias, né? E essa noite o convite é: larga tudo para seguir a Jesus. Amém? Às vezes a gente largou já. Às vezes a gente largou, mas a gente não queimou como ele queimou, entendeu? A gente está esperançoso de voltar e ter a carroça lá ainda, entendeu? Então o convite hoje é para queimar todo o vestígio que tenha como você voltar para trás, entendeu? Enquanto tiver assim um caminho que você consiga voltar para trás, você vai querer voltar para trás. Então vai desfazendo de tudo que você deixou para trás, vamos seguir para o alvo que é Cristo, amém? Aleluia. Queremos exaltar o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Meu Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim e me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão, pois um anel
despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças. Eu afundei meus barcos no cais. Aleluia. Declara. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Oh, aleluia. Sou totalmente glória a Deus. De Deus. Nós somos, Senhor, totalmente do Senhor. Aleluias. Fui encontrado pelo teu amor. Pelo teu amor. Declare em nome de Jesus. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor. Pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você. Ser com você. Ser com você. Ser com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus
faça feito a mim. E como já fez, prova outra vez e cumpre o que diz. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu vai acontecer, eu descansarei. Sei que tu és fiel a mim. Aleluias. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Oh, aleluia! Início, meio e fim, tudo passará, tu permanecerás. E hoje posso ver que não há nada que tu não possas fazer. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu vai acontecer, eu descansarei. Sei que tu és fiel a mim. Senhor, Ele é fiel. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Aleluia.
mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E não me deixará. Fiel tu és e não me deixará. E não me deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento jamais se deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento jamais se deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Jamais me deixará. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. E assim agradecemos a oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vou aproveitar que tem um tempinho e vou dar um testemunho breve, amém? Creio que se Deus permite algumas coisas nas nossas vidas e a gente não testemunha, nunca acaba sendo testemunho. E o testemunho é para glorificar o nome do Senhor, né? No ano passado, eu estava pedindo para que o Senhor fechasse a porta do meu emprego, a qual eu estava há 6 anos. E eu já vim orando para Ele fechar essa porta fez um ano. De 2024 para 2025, eu falava: Senhor, não aguento mais ficar nesse lugar. Me tira daqui. E eu sempre pedia a resposta para Ele. E Ele falava: permanece. E eu não aguentava. 1 ano orando: Senhor, eu sei que o Senhor abriu, mas não aguento mais este lugar. E chegou um tempo que, lá para abril do ano passado, eu falei, eu senti no coração, como se Deus falasse assim: agora é o momento. Só que a gente quer colocar Deus na parede assim, né? No dia que chegou o dia, eu falei assim: se for do Senhor, o meu patrão vai chegar antes das 7. Eu fui só assim, ó. Se for do Senhor, se for da sua vontade, meu patrão vai chegar antes das 7. Eu fui colocando. Aí aquele homem chega antes das 7 horas. Aí eu,
Senhor, mas se for da sua vontade, foi acontecendo. Se for da sua vontade, esse homem vai vir primeiro aqui na minha sala. Aí ele veio. Aí eu falei, é agora. Senhor, se for da sua vontade, ele não vai ter discordância, ele só vai concordar. Aí cheguei no meu patrão. Eu falei assim, tem como, né? É possível a gente fazer um acordo, a empresa me mandar embora? Ele só falou assim, tá bom. Aí foi tudo tão rápido que a gente planeja tanta coisa pra falar, né? Aí ele só falou, tá bom. Só que assim, na hora que ele falou, tá bom, parece que eu senti o Espírito Santo me trazendo um conforto tão grande, que eu saí daquela sala da conversa com ele. Aí eu falei assim, nossa Deus, era só isso? Foi tão rápido assim. E ali, mas a partir do momento que ele falou aquela frase, tá bom, eu senti Deus ali na hora. Na hora eu senti o conforto no meu coração que era para ser. E o Senhor me abençoou tanto, tanto, que ele concordou, a empresa concordou em me mandar embora com tudo. Meu patrão chegou e falou assim, olha, eu vou te mandar embora. Você vai pegar todos os seus direitos, eu não vou descontar nada. Eu falei, obrigada, Jesus. Só agradeci ao Senhor. E quando eu saí, eu falei assim, eu só vou ficar 2 meses em casa. O ego começou a bater no meu coração. Eu vou sair, eu vou ficar 2 meses em casa, porque eu vou arrumar serviço rapidinho. Aí eu não vou ficar desempregada. Só 2 meses só. Aí o Senhor começou a colocar no estreito. Passou 3 meses. Passou 4 meses. Eu falei, meu Deus. E começou a estreitar. Aí eu falei, nossa. Aí eu comecei a pensar, né? Na verdade, eu falei, nossa Deus, eu falei que era só 2 meses. O Senhor tá me deixando 4 meses. Aí deu novembro, o 5º mês. Aí eu falei, e agora? Aí foi quando eu comecei a entregar currículos, né? E só que daí eu parava e falava até pro Vinícius. Eu falei, tá vendo? Eu falei por mim que eu, Valéria, ia ficar 2 meses. Mas o Senhor ordenou que eu ficasse os 5 meses. Ele permitiu que eu ficasse os 5 meses. E eu fiquei os 5 meses em casa. Passou novembro, comecei a entregar currículo. Aí começa a bater a aflição, né? Último mês do seguro, e agora, Deus? Mas mesmo assim eu comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor para que Ele pudesse abrir uma porta. Chegou dezembro, dia 1º de dezembro, eu falei, esse ano o Senhor não vai abrir a porta. Esse ano eu tô tranquila. Não estava tranquila, né, irmãos? Mas parece que eu já estava segura de si mesmo, que Deus não ia abrir a porta. Mas eu estava segura disso. Mas eu não sabia os planos de Deus. Dia 2 de dezembro me ligaram para fazer eu já tinha feito entrevistas antes, tá? Só que não era ainda o momento do Senhor. Foi aí que foi batendo um pouquinho mais da aflição. Chegou dia 2 de dezembro, me ligaram para fazer uma entrevista. Aí eu fui nessa entrevista apresentando para o Senhor e falei, Senhor, se for da sua vontade, essa porta vai ser aberta, assim como todas as outras. Só que eu já estava assim, o Senhor não vai abrir a porta. Eu vou fazer a entrevista como eu já fiz as outras vezes, mas não vai abrir. Chegou 2 de dezembro, me ligaram, eu fiz a entrevista. Aí eles falaram assim, você consegue vir amanhã já? No outro dia. Aí eu olhei e falei, ai Deus. Falei, consigo sim. Consigo. Aí dia 3 de dezembro, eu já comecei na empresa. E eu falei, meu Deus. A gente faz uns planos, a gente faz os nossos planos. Aí Deus vem com os planos dele bem maiores. Porque assim, eu tô em fábrica também. Mas eu tô num lugar que... Assim, eu tô num setor que é além do que eu estava. Antes eu estava como só assistente. Só servindo, né? Sendo assistente. Hoje o Senhor, Ele preparou algo que eu jamais esperaria, que era ser líder. Líder de um setor. Então assim, se fosse por mim, eu poderia até entrar em algum lugar, continuado sendo uma assistente, mas pela minha vontade. Mas eu esperei o Senhor, eu esperei que Ele abrisse as portas para mim. Eu esperei que os planos dEle se concretizassem na minha vida. E eu confiei nele. E Ele abriu esta porta com algo maior que eu jamais imaginaria. E tudo isso, irmãos, é para honra e glória do Senhor. Porque eu, Valéria, não mereço nada. Eu não mereço nada, mas o Senhor sempre tem nos honrado. Mesmo não merecendo nada, Ele abriu esta porta. Foi necessário passar esses 5 meses dentro de casa, porque foi os 5 meses que eu fiquei mais assim com comunhão com o Senhor. Às vezes é necessário, às vezes Deus Ele coloca a gente no estreito,
mas é necessário para a gente ter mais comunhão com Ele. Porque é nesse momento que Ele sabe que a gente vai ter mais comunhão com Ele. É nesse momento que Ele sabe que é um momento que a gente vai se apegar mais a Ele, que a gente vai clamar mais a Ele. E eu agradeço a Ele por esta porta de emprego. Obrigada, Jesus, por cuidar. Obrigada por esta porta, Senhor. Aleluias. E antes de passar para a palavra, eu quero apresentar a nossa irmã Cláudia, que é conhecida da Edilane. Levanta, irmã. Como que a igreja diz para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais 10. Seja bem-vinda, irmã. Aleluias. E eu passo a palavra para o nosso pastor Jefferson e as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Louvado seja Deus. Que os irmãos possam ficar na fiação com o Senhor. Que Deus tenha uma palavra poderosa para nós nessa noite. Obrigado. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos 7 e o verso 24. Romanos 7 e o verso 24. Glória a Deus. Encontraram? Romanos 7 e o verso 24. Aqueles que encontraram a palavra, referência à palavra, fiquem de pé em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, entro na tua presença neste momento, glorificando e exaltando o teu santo nome, e peço nesse instante, Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar conosco neste momento. Não deixe, Senhor, ninguém ficar distraído, para que possa ouvir a instrução que vem da parte do Senhor. Nós sabemos, Pai, que neste momento é o teu Espírito que vai estar falando conosco nesta igreja em nome de Jesus. Abençoa os teus servos, Pai, e traz sensibilidade ao ouvido de cada um que está presente nessa noite em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu creio que esta palavra, que não é uma palavra humana, não é uma palavra do homem, não é uma palavra terrena, é a palavra de Deus. Eu creio que nessa noite, esta palavra, ela vai me ajudar e vai te ajudar em nome de Jesus. E o tema dessa noite, miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Certa vez eu estava numa reunião e ali eu vi um testemunho e achei interessante aquilo, porque tinha um pastor que ia abandonar. Ele não ia mais estar congregando, ele não ia mais pregar, ele não ia mais dirigir a igreja, porque ele errou e porque ele falhou. E ele foi procurar o aconselhamento de outro pastor. E ele disse: eu vou sair. Eu não vou estar mais, eu não vou dirigir mais, eu não vou congregar mais, porque eu falei e eu estou me sentindo sujo, estou me sentindo miserável. Eu não sou digno, essa foi a palavra, eu não sou digno. E o pastor, aconselhando ele, disse a ele: mas quando na sua vida você foi digno para estar diante de Deus? Nunca você foi digno. Sempre você foi falho. E sempre você falhou. E sabe por que você permaneceu? Porque a graça do Senhor te deixou de pé. Nada é por mérito nosso. Por mais que nós se esforçamos para guardar os mandamentos,
mas nenhum de nós guarda os mandamentos do Senhor. Nenhum de nós consegue guardar os mandamentos. Aí você deve se perguntar, então por que a gente está aqui? Por que a gente ainda está de pé? Pelo sacrifício de Jesus. Por Ele nós conseguimos permanecer, mas por força própria, por mérito, nós não conseguimos. E nós vamos entender que nós somos esse homem miserável, esse homem que é carente da misericórdia de Deus, que precisa o tempo todo de Deus estar nos protegendo, nos guardando, porque sem Ele, amados irmãos, nós voltamos à velha natureza. E é tão fácil a gente voltar à velha natureza, é tão fácil a gente voltar a ser o que era antes. Difícil é permanecer agradando a Deus. Difícil é negar a si mesmo. Difícil é negar os prazeres, negar o pecado. Isso é difícil. E isso é difícil. Mas uma pequena brecha que você dá, você já volta a ser a velha criatura. Você volta a ser aquele homem que fazia as coisas terríveis. É muito fácil, irmãos. É muito fácil. Mas a palavra de hoje, ela vai falar sobre isso, mas ela vai direcionar a você que há um jeito, que ainda tem uma solução. Se você se encontra desse jeito, se o velho homem ressurgiu de repente em você, porque essa velha natureza que está dentro de nós, ela jamais morre. E nós temos que ficar atento, porque a qualquer momento a velha natureza, ela se levanta de uma forma que nós não conseguimos mais controlar. Aí você começa a analisar como é fácil se perder. Como é fácil retornar ao que era antes. É muito fácil. Você começa a analisar. Amados irmãos, às vezes, você pode dizer assim, se eu estiver numa mesa de bar, eu não bebo. Se eu estiver com os amigos, eu não bebo. Mas eu já bebi no passado. Você pode pensar assim. Mas com o tempo, de tanto você frequentar aquele lugar, aquele ambiente pesado, vai chegar um momento que você resistiu até um certo tempo, mas vai chegar um momento que você não vai resistir mais. O velho homem, o velho eu, ele vai se levantar. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Aquele que está de pé, vigie para não. Louvado seja Deus. Mas eu quero falar desse homem miserável que somos, dependente de Deus, totalmente. Por que que nós estamos aqui? Por que que nós se convertemos, se batizamos e ainda continuamos com o Senhor? Será que é por nosso mérito? Será que é porque eu cumpri os mandamentos? Será porque eu fiz tudo certinho? Não. Não fizemos nada certo. Erramos, falhamos. E a misericórdia do Senhor que nos sustenta de pé. É ela que nos traz a um culto como esse. É ela que nos faz se aproximar dele. Por nós, amados irmãos, nós voltamos a ser o que era antes. Por nós queremos fazer o que fazíamos antes. E eu te pergunto, é difícil você fazer o que você fazia antes? É um piscar de olhos. É muito rápido para você ser o que você era antes. E essa ministração de hoje, ela vai falar poderosamente com cada um de nós. Se você nessa noite se encontra voltado ao velho homem, à velha natureza, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Se o vestígio do velho homem está ressurgindo em você, se os pensamentos do velho homem, as manias do velho homem ressurgiu em você, Deus vai falar com você. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. Ele não está apenas para te apontar, para te acusar. Ele vai falar o que está acontecendo, mas ele vai te dar uma ajuda. Basta você aceitar a ajuda do Senhor nessa noite. Miserável homem que sou. Quando nós estamos junto com o Senhor, apegado com Deus, nas coisas do Senhor, fazendo as coisas do Senhor, parece que é mais difícil da carne gritar, é mais difícil do pecado tentar nos seduzir. Vocês já perceberam isso?
Mas no momento que nós, em um detalhe de nossa vida, nós se afastamos por algum período do Senhor, tudo aquilo que nós pensamos que já tinha dominado, volta à tona em nossa vida. E nós começamos novamente a praticar o que tínhamos parado. Por quê? Porque quando nós estamos próximo de Jesus, essas coisas não acontecem. Porque quando nós se afastamos do Senhor, e se afastar do Senhor, entenda bem, não é porque você frequenta ou não frequenta a igreja. Se afastar de Deus são outras coisas, se afastar do Senhor. Ao mesmo instante que eu posso estar aqui na casa de Deus nessa noite, ao mesmo instante eu posso estar afastado do Senhor. E quando você se afasta do Senhor, a porta ampla, a porta larga, fica diante dos teus olhos. E você começa novamente a ser seduzido pela porta ampla. Quando de repente o homem miserável se desperta. E você quer dar uma voltinha novamente na porta ampla, na porta larga. Louvado seja Deus. E quando você entra na porta larga, na porta ampla, louvado seja Deus, se você ainda tiver força para voltar para a porta estreita, glória a Deus. Mas às vezes você vai estar tão debilitado, tão seduzido por aquelas coisas que você não volta e não tem desejo de voltar mais à porta estreita. Homem miserável que sou. Homem miserável que sou. Que se não for o Senhor, se não for Jesus em nossa vida, se não for Ele aconselhando, nos dando direcionamento, nós voltamos a ser o que era antes. Em fração de segundos, louvado seja Deus. O que eu posso fazer para ficar firme com Deus? O que eu posso fazer para me encontrar novamente? Eu tenho que me aproximar de Jesus. Algo interessante. Louvado seja Deus. Qual é a coisa errada que você pratica? Que eu pratico? Qual é a coisa errada que nós fazemos às escondidas? Qual é a coisa errada que no nosso oculto a gente faz? Por que que a gente faz? Porque a gente acha que está sozinho. Então nós fazemos o que é errado porque nós achamos que está sozinho. Repare uma coisa, se na sala tiver algum parente seu, um pai, uma mãe, o esposo, a esposa, na sala, e você comete um ato no oculto, mas quando você ver a presença de alguém naquele cômodo da casa, ou seja assim, você não pratica o que pratica no oculto, porque você sente que tem ali uma presença. Você sente uma presença, então você não vai praticar. Mas a partir do momento que você se afasta daquela presença, você pratica no oculto o que na presença você não pratica. Mas só que você esquece que você não está só. Que em todos os lugares que você estiver fazendo um delito, Deus está lá. Deus está no lugar. E isso começa a me confrontar. Isso começa a trazer em mim um despertar. Se eu não faço isso porque tem alguém perto de mim, mas por que eu acho que Deus não está perto de mim? Você pode se esconder nas profundezas do inferno. Deus te acha. Você pode se esconder no céu, no mar. Deus te acha. Você pode fazer seus delitos mais longe que for, ilusão da tua parte. Deus te acha, Deus te vê, lá Deus está. Então nós temos o quê? Que entender que Deus está em todos os lugares. Mas a partir do momento que eu achar que Deus não está no delito, na transgressão que eu estou fazendo, esse homem que eu sou é um homem incrédulo. É um homem que nunca creu em Deus, na sua existência. Porque se ele faz o delito às escondidas, é porque ele não crê que Deus existe. Ele não crê que Deus existe. Mas repare uma coisa, Deus está em todos os lugares que você está. E ministrando essa palavra, pregando essa palavra, e Deus falava o meu coração.
Ou você se arrepende, peça perdão, ou você continua a fazer, desobedecendo a Deus, mas no grande dia, nada vai ficar às escondidas. E tudo da minha e da sua vida vai passar diante de todas as pessoas. Isso traz o que ao seu coração? Qual reflexão que você pode trazer neste momento? Que tudo que você faz às escondidas, que hoje está passando desapercebido, aí você respira e você continua. Você respira e continua fazendo o errado. Respira, hoje nada aconteceu, vai continuando. E Deus falando a você o quê? Que tudo que você faz, que passou escondido, a sua mentira, que você mentiu para um, mentiu para outro, vai ser ali, exposto. Vai ser exposto, irmãos. Vai ser exposto. E não tem para onde correr. O que a gente tem que fazer? A gente tem que parar. É agora. A gente tem que assumir os nossos erros e as nossas falhas e parar nesse instante. Antes que seja tarde demais. Olha o que Deus está falando. Ainda há uma chance para você o quê? Voltar a ser o que você era na presença. Deus não quer você aqui dentro, mas revestido do velho Adão. Deus não quer você revestida aqui da velha Eva. Deus quer você, Deus me quer aqui revestido do novo homem, da nova mulher. Nós somos miseráveis, irmãos, sem a presença de Deus. O homem sem Deus, ele volta a ser um animal. Ele começa a fazer coisas que nem ele acredita. Um abismo vai puxando outro abismo. E quando esse homem se despertar, já pode ser tarde demais. E você não tem mais força para voltar. Louvado seja Deus. Olha aqui, amados irmãos, em Romanos 7, e o versículo 7, glória a Deus. Uma coisa interessante: o homem tem atração ao que é proibido. O homem se atrai por aquilo que é proibido. Aquilo que é lícito, aquilo que ele pode fazer, ele não faz. E ele é induzido a fazer o que é errado. E ele sabe na sua mente, porque não tem nenhum bobo. Uma criança de 5 anos já sabe as coisas, até menos. Então ele sabe que aquilo que ele faz está errado, mas mesmo assim ele faz. Porque essa natureza de ser induzido ou querer o que é proibido está em nós. E se nós não controlarmos essa natureza de querer o que é proibido, irmãos, o negócio fica desenfreado. Por que está em nós? Por causa da natureza adâmica, por causa do velho homem. E todas as coisas de Adão ainda está em nós. E se eu voltar a alimentar essa natureza, vai começar a disparar em mim. Mas por que às vezes não dispara a velha natureza? Porque ainda eu estou apegado com Cristo Jesus. E quando eu estou apegado com Ele, eu evito de fazer muitas coisas, porque eu sei que desagrada. Mas e quando na minha mente, do homem miserável que eu sou, que eu acho que se me afastar um pouquinho do Senhor, Ele não está lá, Ele não vê, Ele não sabe o que eu estou fazendo, eu volto a fazer tudo. Mas tudo o Senhor está anotando. Isso causa um temor. Sim ou não? Que Ele está anotando. E o que é mais fácil eu dizer para o Senhor nessa noite? Se Ele está anotando, será que é só deixar Ele ficar anotando os meus erros, minhas falhas? Ou eu chegar e falar: Senhor, está vendo esse daqui que o Senhor anotou? Eu não vou fazer mais. Só que você vai falar diante de Deus: eu não vou fazer mais. Mas a sua carne vai gritar para fazer. A sua carne vai pular para querer fazer, porque nós somos atraídos ao que é proibido.
Nossa velha natureza, ela quer o que é proibido. Ela deseja o que é proibido. O que é livre para ela, ela não quer, ela não deseja isso. Quem deseja o que é bom é só o novo homem em Cristo. Esse que é as coisas boas. Mas a luta continua. Olha aqui, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Por quê? Agora, Paulo está dizendo, eu sei que eu não posso desejar, não posso invejar, eu não posso matar, eu não posso roubar, porque a lei de Deus, ela me instrui a dizer que eu não posso fazer isso. Mas a partir do momento que a lei, que é boa, que é santa, ela fala o que eu não posso fazer, eu vou ser atraído para fazer. Vai ser uma coisa imediata em você e em mim, vai despertar o desejo de fazer o que não podemos fazer. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando o mandamento, porque ele está trazendo ao pecado original. Ele está trazendo o primeiro pecado de Adão e Eva. Eles cobiçaram, eles desejaram algo que não podia. Eles tinham uma ordem. E qual que era a ordem para Adão e Eva? Não comer do fruto. Não comer desse fruto da árvore do bem e do mal. Vocês podem se alimentar de tudo aqui no Éden. Vocês podem comer de tudo. Mas nessa árvore e desse fruto vocês não podem. Mas eles vão ficar atraídos. Por quê? Por aquilo que é proibido. Esta natureza, ela está em nós. Se você falar que não está em você, é mentira. Você a todo instante, você é atraído para fazer o que não deve. Aí você é melhor que alguém ou pior que alguém. Não, irmão, isso está em nós. E nós precisamos o quê? Buscar o direcionamento na palavra de Deus para lutar contra essas coisas, porque nós somos um homem miserável, um homem cheio de pecado, cheio dessas coisas dentro de nós. E se a gente não lutar, amados irmãos, fim ao nosso triste, quer dizer, ao nosso fim. Olha o que Paulo está dizendo. Não cobiçarás. Ele poderia falar aqui um mandamento que não roubarás, não furtará, não adorar outros deuses, mas ele diz a cobiça. Por que ele diz a cobiça? Porque se eu matar, alguém vai ver, eu vou ser preso, alguém vai saber o meu delito. Se eu adulterar, uma hora ou outra vão me pegar no adultério, e aquilo vai ser exposto. Mas ele está falando algo que é interno. Ele está falando um mandamento, não cobiçarás. Eu estou cobiçando algo aqui, alguém está vendo? Eu estou desejando algo aqui, alguém está vendo? Eu estou com inveja de algo aqui, alguém está vendo? Então ele está trazendo o quê? Que a guerra não é aqui fora. A guerra é aqui dentro. E ele está falando, Paulo está falando o quê? Esta guerra está em mim. Esta luta carnal está em mim. E eu não consigo me livrar desses pensamentos. Eu não consigo me livrar disso que desagrada ao Senhor. E vai começando a aumentar aqui, porque vai trazer um relato de alguém que está em desespero, alguém que está procurando uma ajuda, alguém que está procurando um socorro, porque ele luta e cede, luta e perde, luta e cai. E agora o desespero começa a tomar o coração de Paulo. Será que esse desespero também não toma o seu coração? O meu toma. O meu toma. Meu coração fica em desespero. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou começar o quê? A lutar. De uma forma que nunca lutei. Porque às vezes a gente luta em todas as áreas de nossa vida, certo? Mas a área que nós precisamos lutar, nós deixamos abaixa, guarda, baixa. E toda vez o adversário ele atinge justamente o lugar onde você está, com a guarda
baixa. E você precisa o quê? Se despertar nessa área de sua vida e começar a lutar. Eu falei alguns mandamentos. Será que você vai se encaixar em algum desses mandamentos que você está lutando? O Paulo está falando de uma coisa interna, de uma luta interna. Uma luta que todos nós temos. Aqui é um relato que possa ser que Paulo está falando antes da conversão, ou Paulo está falando já convertido, não importa a ordem. Porque eu convertido e não convertido, eu vou ter as mesmas lutas. Eu sendo crente ou não, essas coisas eu vou lutar. Isso não sai de mim, isso não sai de você. A todo instante nós temos essa luta da carne e o espírito. Mas como vamos fazer? Como vamos reagir a isso? Como que eu vou sair dessas coisas? Como que eu vou sair e vou parar de alimentar a minha carne e começar a alimentar o meu espírito? Nós somos atraídos ao que é proibido. Olha Romanos 7,14. Por quê? Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei está de frente a ele. A lei é espiritual, mas ele em si ele é carnal. E ele sendo carnal e a lei espiritual, há um conflito. O espiritual com o carnal. A carne e o espírito entram em conflito. Porque agora eu estou vendo que a lei é espiritual. A lei sendo espiritual, ela vai me induzir a fazer o que é certo. Mas eu, vendido sob o pecado carnal, vou sempre me inclinar para as coisas da carne. Nunca, irmãos, nós vamos se inclinar para as coisas de Deus. Como está agora a sua inclinação? Neste momento, analisa o seu corpo físico. Olha para o seu corpo agora. Imagine você de pé agora. E aqui estão as coisas de Deus, as coisas espirituais. E aqui estão as coisas da carne. Para onde está inclinado o seu corpo neste momento? Para onde ele está pendendo mais? Louvado seja Deus. Irmão, o meu corpo está inclinado para a carne. Irmão, o meu corpo está inclinado para as coisas de Deus. Glória a Deus. Mas uma coisa eu falo para você. 99,9 está inclinado para a carne. Mas há uma força que pode trazer o nosso corpo na posição correta novamente. E essa força é se aproximar de Jesus Cristo. É se aproximar de Jesus Cristo, que Ele vai te empurrando novamente para o seu corpo se inclinar na posição correta. Louvado seja Deus. Aleluia. A lei é espiritual, mas Ele diz, mas eu sou carnal. Glória a Deus. E aqui eu entro no texto, nessa noite, que Deus já está falando. Eu acho interessante da palavra de Deus, irmãos. Às vezes a gente exagera no apelo. Exageramos, somos falhos. A gente quer que aquela pessoa venha na marra, não é? Vem, fica fazendo um apelo. Mas, quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos, a gente entende que quando Pedro pregava, ele não fazia apelo nenhum. E no final as pessoas vinham até ele, eu quero esse Jesus. Pelo poder do apelo? Não. Pelo poder da palavra. Eu não me importo se pule, se roda, se pula lá, se sobe em cima da caixa de som, se pendura no ventilador. O que me importa é se a palavra está fazendo efeito no seu coração. Se a palavra de Deus está penetrando no teu coração e você vai absorver essa palavra e vai praticar essa palavra, isso é o mais importante. Louvado seja Deus. Miserável homem que sou. Olha o que diz aqui o versículo 15 de Romanos 7. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço.
O que eu sei, e aqui vai repetir várias vezes, o que eu sei que é correto, que é certo, que eu devo fazer, eu não faço. Mas aquilo que é mal, que Deus não aceita, que Deus abomina, nós fazemos. E mesmo sabendo que aquilo é mal. Paulo aqui ele está dizendo o quê? A minha mente, ela conhece os mandamentos. Mas o meu corpo, que foi vendido do pecado ou para o pecado, ele não obedece aquilo que ele sabe que deve fazer. E aqui ele começa a entender que existe uma luta. Até então ele não entendia essa luta, porque ele era um fariseu. O fariseu, ele faz coisas para as pessoas ver. Ele faz coisas para a pessoa dizer: nossa, como aquele irmão é santo, como aquela irmã é santa, olha como ele ora, olha como ele fala, olha a dicção dele, olha como é que ele louva. E isso. E ele achava que ele sendo assim, ele não teria os conflitos. Eu sou o cumpridor da lei. Só que agora ele começa a entender o quê? Que ele não cumpre nada. Que tem brechas monstruosas em seu coração. E ele começa agora a entrar num desespero total. O Paulo começa a entrar num desespero. E agora que eu estou nesse conflito? E agora que eu comecei a entender que eu não sou cumpridor da lei, que eu estou me encaixando em algum delito, em alguma transgressão. E agora o que eu devo fazer? O que eu faço? Ele começa a entrar esse desespero. Eu tento fazer o bem, mas quando vejo estou fazendo mal. Eu coloco em minha mente o que é certo, mas de repente eu vou fazer, mas não pratico o que eu sei que é certo. Tem algo me dominando a fazer o que é errado. Tem algo dentro de mim que está me controlando, que está me dominando, que está me impulsionando a fazer o que é mal. Mas eu sei o que eu devo fazer. Às vezes a sua mente, a minha mente, às vezes ela está convertida. Ela sabe o que deve fazer. Ela conhece os mandamentos. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Mas o seu corpo, que representa o pecado, ele não. Ele quer fazer tudo aquilo que a sua mente sabe que é certo, que é errado. E o pecado, ele quer te levar. Ou seja, a carne te leva ao pecado. A carne te conduz ao pecado. Alimentar a carne é alimentar o pecado. Então, quando eu quero fazer o bem, eu não consigo. Por quê? A minha carne está alimentada demais. E ela não tem força para as coisas espirituais. Um despertar. Um alarme nessa noite. O prazer seu é estar aqui. O prazer seu é estar num ambiente como esse? Ou aqui você se sente sufocado, louco para ir embora, louco para acabar, louco para chegar na sua casa? Você está assim? Precisa se despertar. Você está alimentando de algo que não pode se alimentar. Se o prazer está aqui na casa de Deus, a vontade, o desejo está aqui, estou me alimentando de coisas espirituais. Eu estou tendo força para estar na casa do Senhor. Eu estou tendo força para vir na casa do Senhor. Mas quando aqui se torna uma tormenta, para onde eu estou? É inclinado. Para as coisas espirituais ou para as coisas carnais. Mas os prazeres carnais, eles são passageiros. E as coisas espirituais, elas são eternas. Então eu preciso fazer uma escolha: passageiro ou eterno? Passageiro ou eterno? Há uma escolha a fazer nessa noite. O
o que você está fazendo, seja o delito que for, deixa eu te falar, é passageiro. É passageiro. É passageiro. Quando a polícia chega no bandido, ela fala o quê? Está preso. O que ele faz? Levanta as mãos e se rende. Será que não é o momento de você se render? E dizer ao Senhor: Senhor, eu estou preso. Preso naquilo que eu não posso estar preso. Acorrentado naquilo que eu não posso estar acorrentado. Senhor, eu estou preso. Me livra. Me livra do corpo da morte. Porque homem miserável que eu sou, me livra, Senhor. Sem o Senhor não há libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu fui chamado para dar visão ao cego. Eu fui chamado para fazer o coxo andar e libertar os cativos. Quem está falando isso? Jesus. Libertar os cativos. Seja a prisão que for que você estiver. Ele pode, seja de jogatina, prostituição, adultério, pornografia, o que for. Ele pode te libertar. Ele pode te libertar. Ele pode te tirar dessa situação. Porque Ele tem poder de livrar você. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu tenho alertado, irmãos, nos lugares que eu vou. Eu tenho falado. Cuidado com esse negócio de joguinho. Cuidado com esse negócio de joguinho, isso não é de Deus. Cuidado com esse negócio de aposta em celular. Cuidado com esses negócios, esses aplicativos de joguinho, irmãos. Cuidado, irmãos. Isso é um caminho, é uma pequena porta para você começar a perder tudo. Isso vai se tornar um vício. E vai te levar a um cativeiro sem fim. Uma prisão sem fim. Repara uma coisa. Há um tempo atrás, você poderia lutar com essas coisas e falar assim: isso eu não faço. Isso eu nunca vou fazer. Mas começa a se afastar de Deus. Tudo que você não fazia, você começa a fazer. E é difícil depois de se encontrar novamente, louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, o 16. E se faço, parece algo repetitivo, mas é que ele quer explicar. Ele quer que a gente aprenda que ele está vivendo um conflito, e que esse conflito vem para nós, mas que tem uma solução. Nós não vamos morrer nesse conflito. Vai ter uma solução. Você pode estar agora aí pensando: eu estou assim, eu estou vivendo assim e eu vou morrer assim? Não, irmão. Tem alguém que quer te puxar para o lado bom. Tem alguém que quer te trazer para Ele novamente, louvado seja Deus. Mas se você não quer, aí a escolha é sua. A escolha é sua, não é sua. Louvado seja Deus. E diz assim: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele está dizendo: isso aqui que eu faço transgride a Deus. Eu sei por causa da lei. Eu sei por causa da palavra, dos mandamentos. E eu sei que isso não posso fazer. Isso é um delito. Louvado seja Deus. Aí as pessoas perguntam assim: parece que na lei, na época da lei, parece que Deus era mais furioso, Deus era mais agressivo, Deus punia mais. Não é assim que as pessoas pensam? Pensam dessa forma, num Deus punidor, um Deus que só traz o juízo. Irmãos, mas se eu te falar que agora na graça é mais difícil que na lei, agora é muito mais difícil, porque o pecado que está aqui dentro, ele é exposto através de quem? Do Espírito de Deus. A lei, se você
rouba, 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 rouba e não é pego, você continua roubando até que a lei te pegue. Mas agora, na graça, eu posso roubar, roubar, roubar e o Espírito Santo de Deus fala assim: eu vou te pegar. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que isso é ilícito. Eu sei que isso é contra a lei de Deus. Vai chegar um momento, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai te pegar. Ou você se rende agora, ou vai se render mais tarde. Louvado seja Deus. O bem que eu quero fazer, eu não, mas o mal eu faço. Aquilo que é mal eu faço. Mas existe também uma condição aqui. Eu posso fazer o mal e depois sentir mal com aquilo que eu estou fazendo. Porque possa ser que naquele momento a minha carne estava alimentada e eu cedi a carne. Mas possa ser que eu me senti mal. Mas o grande problema, amados irmãos, é quando eu faço mal, faço o que é errado e eu não me sinto mais mal. Aquilo virou uma rotina. Enquanto você erra, falha, mas ao final do dia você sente aquela pancada do seu erro, tem solução ainda. Tem solução. Mas a partir do momento que eu erro todos os dias na mesma coisa e não sinto mais nada em mim, deixa eu te falar, não tem mais solução. Não tem mais solução. É você que quer isso para a sua vida. Mas se você quer se consertar e fazer o que é certo, Deus te chama. O Senhor te chama, louvado seja Deus. Seja o que for. Seja o que for. Ao 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Chegando no conflito agora, ele começa a entender que tem algo dentro dele que leva ele a fazer isso. Até então ele achava que eu cumpri na lei, eu não vou ter esses conflitos dentro de mim. Mas agora ele está entendendo, eu sendo um conhecedor da lei, eu conheço a palavra, mas eu estou induzido a fazer o que é mal. Eu estou sempre fazendo mal e não consigo fazer o bem. Por mais que eu saiba o que é certo, o que é correto, e eu continuo a fazer. Louvado seja Deus. Às vezes nós descabelamos, ficamos com o cabelo branco, ficamos careca de falar para a pessoa assim: você não pode fazer isso, meu irmão. Você não pode fazer isso, minha irmã. Isso não pode. A gente fica falando como se a pessoa não soubesse. Mas ela está fazendo porque ela sabe. Ela está fazendo e ela sabe o que está fazendo. Não tem como ela dizer diante do Senhor, só abrir a Bíblia aqui. Não tem como. A pessoa fala assim: eu não sabia. O que eu estava fazendo é contra Deus, é um delito, é uma transgressão. Eu não sabia. Tem como? Nos dias de hoje? Não tem, irmãos. Ninguém se faz por inocente. Todos nós sabemos os atos que estamos cometendo. Só que quando a gente está cometendo um ato, é gostoso, é prazeroso. A gente esquece que vai vir o julgamento. A gente esquece que Deus não vai deixar barato. A gente esquece que Deus vai cobrar. Nós esquecemos que Deus vai nos colocar na parede, cara a cara com Ele, face a face. Prepare-te, Israel. Alabaia, chorei, calamandaia, surei, calabacebe. Porque às vezes nós somos instruídos, nós somos aconselhados, mas nós ainda continuamos a fazer, achando que Deus não vai cobrar, que Deus não vai chegar perto, que Deus não vai se aproximar, que Deus não vai colocar a gente na parede, a gente vai continuando. Mas chega o momento que Deus vai te cobrar. Chega o momento que o juízo de Deus vai vir sobre você. Mas você pode falar assim: eu sou esse homem miserável, então peça ajuda a Deus. Eu sou esse homem que está se encaixando em tudo, então peça ajuda a Deus. Eu sou esse homem que está viciado em tudo isso que foi falado, então peça ajuda a Deus. Mas não endureça o seu coração. Você fala para a pessoa, eu gosto de falar isso, você fala para a pessoa: não fuma, você vai morrer. A pessoa vai, fuma. Para com essa bebida que vai dar cirrose. A pessoa vai, bebe. Só que você está
aconselhando. Ele sabe que é certo e errado. Sabe ou não sabe? Sabe. E a gente fica descabelando, como se fosse uma criancinha, um marmanjo de 40 anos, a gente ali. Você sabia que é errado? É contra a palavra? Você sabia que isso não pode? Como se aquela pessoa não soubesse. Mas toda administração, Deus está trazendo isso. Mas quando chega o juízo de Deus, vai falar assim: se eu tivesse ouvido aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, eu não estaria aqui nessa cama agora, precisando de um transplante de rim, de fígado, com esse câncer na garganta, rabadá sébia, porque eu não ouvi. E isso se encaixa em qualquer área de nossa vida. Se você ouvir Deus hoje, Ele vai te poupar de muitas coisas. Mas se você não ouvir a voz de Deus nessa noite, Ele não vai te poupar. Ele não vai te poupar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O que é feito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Parece uma coisa repetitiva, mas ele está falando deste conflito dentro dele. Louvado seja Deus. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Parece uma coisa que ele está repetindo do começo ao fim. Ele quer deixar bem claro: eu quero fazer o que é correto, mas não consigo. Você ainda está nessa luta com Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta: você se rendeu ao pecado, à carne, ou você ainda está na luta com Deus? Não me deixe mais fazer isso, Senhor. Me ajude a vencer, me ajude a se levantar. Você ainda está nessa luta? Ou você já não luta mais sabendo o que é certo, sabendo o que é errado? Você não se levanta mais em oração, numa campanha para si próprio, dizendo: Senhor, não me deixa ser vencido por esse pecado, não me deixa ser vencido por essa coisa que vai me tirar da presença do Senhor, que vai destruir a minha família, que vai destruir a minha casa, que vai destruir a minha vida, que vai destruir o meu ministério. Louvado seja Deus. Você não guerreia mais? Você cedeu aos desejos, à vontade desenfreada da carne, sabendo que o mal é um mal, e eu faço o mal, sendo consciente que isto é mal? Ou eu sei que isso é mal, mas Senhor, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o bem. Aí tem a grande diferença de você dizer: eu não quero fazer mais o mal, eu não quero praticar mais o mal, mas eu sei que isso é mal, mas Senhor, me ajuda a fazer o bem. A diferença aqui, irmãos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha lá, de novo. Louvado seja Deus. Você sabe o que é mal, você sabe o que é o bom. Você sabe. Se encaixa aqui agora dizendo assim, fala com Deus assim: Senhor, eu sei exatamente isso, Senhor. Eu sei que isso aqui é o correto, Deus, mas eu estou me inclinando para o que é errado. Me ajuda a me inclinar para o que é certo. Me ajuda, Senhor. O Senhor é soberano em me ajudar. Irmão, não tenha medo de pedir ajuda. Eu não sei que crente é esse que tem medo de pedir ajuda. Prefere se afundar, se afundar, se afundar, se afundar, se afundar, e não pede socorro para Deus. Não pede socorro para o Senhor. E Ele em todo momento aqui: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui. Louvado seja Deus. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Existe um pecado que habita em você, que habita em mim, e ele quer fazer o que é errado. Ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Se eu alimentar essa área do pecado, ele vai ter muita força sobre mim, e ele vai fazer coisas terríveis. E eu preciso imediatamente parar de alimentar o que é pecado. Eu tenho que parar de alimentar o que é errado e começar a alimentar o que me leva à presença, o que me leva junto com o Senhor, o que me leva a ter a consciência limpa, livre da acusação do adversário de nossa alma. Louvado seja Deus. Ache então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo.
Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu não consigo realizar a lei de Deus. Eu não consigo cumprir o mandamento de Deus. Mas eu sei lá dentro que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela é boa, mas eu não tenho força para cumprir, para se desviar dessas coisas ruins que está trazendo dano à minha vida. Louvado seja Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Agora ele começa a entender que tem algo dentro dele que tem que morrer de fome. Esse lado de Paulo tem que morrer, ele tem que passar fome, que é a carne alimentada. Você tem que deixar a carne gritar, espernear de fome, e não alimentar ela. Não alimente ela. Há uma escolha. Há uma escolha. Qual o alimento que eu estou ingerindo? Qual é a refeição que eu estou comendo mais? É a quantidade disso, a quantidade disso? Para onde está inclinando o meu corpo? Para onde está inclinando o meu corpo? Eu sei automaticamente do que eu estou me alimentando. Louvado seja Deus. E Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele viu todo o conflito ele viu, e até então ele não tinha uma solução. E quando ele fala, quem me livrará do corpo da morte, é algo que Paulo relatava em sua época, quando alguém cometia um assassinato, quando alguém cometia um suicídio, um homicídio, alguém matava o outro. A pessoa que matava alguém, era amarrado nessa pessoa o cadáver, rosto com rosto, peito com peito, joelho com joelho, pé com pé. E essa pessoa que matava essa pessoa ficava presa nesse cadáver. E para onde ela ia, esse cadáver que ela matou, essa pessoa que ela matou, ia aqui, ó, face a face com ela. E essa pessoa que estava ali em vida, ali aprisionada nesse cadáver, ela morria com o tempo, porque o cadáver transmitia para ela doença. E ele está trazendo aqui que o pecado é a mesma coisa. Ele é algo podre que fica diante de nós, e ele vai cheirando como uma carniça em nós. E ali aquela pessoa presa a esse cadáver não tinha como mais desprender. Ela morria com aquele cadáver em decomposição com ela. E assim somos nós, se não pedir ajuda do Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros. Vamos morrer. Vamos morrer, amados irmãos. Mas o interessante, que aqui Paulo fala, ele dá um grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, desse pecado que está diante de mim, que está me destruindo? Mas agora ele traz para nós a solução. Ele traz para nós alguém que pode ajudar. Agora ele sabe quem pode tirar ele desse conflito espiritual, dessa vida pecaminosa. Ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está dizendo aqui: tudo isso que eu estou passando, tem alguém que pode me libertar, tem alguém que pode me ajudar. E eu encontrei o socorro, eu encontrei a ajuda, eu encontrei em Jesus. Ele sim ouviu o meu grito de socorro dessa carne pecaminosa. Louvado seja Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, fiquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.
vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Eu
Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Com todo o conflito que Paulo passou, da carne e o espírito, e o conflito que nós passamos, tem uma ajuda. Tem uma ajuda. Essa ajuda é Jesus. Homem miserável que eu sou, sem tua graça, que será de mim? Sem tua graça, que será de nós? Louvado seja Deus. Ainda há uma chance de lutar. Ainda há uma chance de ser resgatado por Jesus Cristo. Possa ser o lugar mais longe que você está da presença. Ele te chama. Ele te chama. Louvado seja Deus. Volte para o Senhor. Volte para Deus. Coloque uma meta no seu coração. Eu vou voltar a lutar com todas as minhas forças. E a hora que eu não tiver mais força nenhuma, o Senhor entra com a tua força. Mas não me deixe me render ao pecado que vai me afastar do Senhor. Me ajude a lutar. Me ajude a guerrear novamente. E se você quiser as armas para lutar, Deus te dá hoje as armas para você lutar, para você não permanecer naquilo que você está fazendo em nome de Jesus. Há uma escolha para você: fazer o que é correto ou continuar a fazer o que é errado, mesmo sabendo o que é errado. Louvado seja Deus. É com você, em nome de Jesus, amém? Fiquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Espero que todos os irmãos tenham recebido essa palavra de Deus no seu coração. Que você possa encontrar força para vencer. Lute, irmão. Enquanto você está vivo aqui nessa terra, lute. Lute para você experimentar um pouco do socorro de Deus e da misericórdia de Deus. Desista de lutar, não. Não desista de lutar, não. Seja a área que for, lute novamente. Se levanta novamente. Se encontra novamente. Se acha novamente. Louvado seja Deus. Deus está te dando um socorro. Deus está te dando um escape. Você quer? Você quer a ajuda do Senhor? Você não quer se entregar a esta guerra de forma alguma? Você está falando, acabou a munição, acabou a arma, acabou tudo. Tem uma arma mais poderosa. E essa arma é o Espírito Santo de Deus, que quer te ajudar em nome de Jesus. Escolha, irmão, lutar. Não se entrega. Não se entrega em nome de Jesus. Volte a lutar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra suas mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós para hoje e sempre. E todos bradamos dizendo em uma só voz: Deus abençoe em nome de Jesus.